Shalom a todos, amados irmãos. O Messias, ele falou que as pessoas que são de outra nação, que não faziam parte do povo de Yahweh, se quisessem começar a frequentar as congregações, eles não poderiam comer carne sufocada. O Messias falou, né, através de sua escola, né, aquele sinédrio, aquele conselho formado por aqueles 12 apóstolos, né, mais os anciãos. Mas o que é isso que ele fala ali em Atos 15 sobre carne sufocada? Será que estariam criando um mandamento novo, inventando alguma coisa diferente, alguma coisa recente, nova, né? Ou eles estão falando de um mandamento da Torá? Sim, estão falando de um mandamento que já era muito conhecido nas escrituras, né? Eles chamavam de escrituras ou Torá, que são aqueles mandamentos ali que foram passados diretamente por Yahweh, né, quando ele apareceu. Então essa parte, né, esses escritos, eles têm uma importância especial. Eles foram transmitidos ali por uma manifestação direta, né, de Yahweh. Eles ouviam a voz dele, né, falando. Ele apareceu no monte, o monte pegou fogo, né? Muito famoso aí esse momento em que ele torna pública, né, a manifestação da escritura dele, da palavra dele, dos pensamentos da mente, né, de Yahweh, aquilo que ele ensina diretamente ali. Então essa parte da escritura, elas têm um valor especial. Eles chamam de escrituras, né, ou Torá. Tem pessoas que conhecem como o Pentateuco, né, os 5 primeiros livros da Bíblia, né. Mas enfim, eles estavam ali em Atos 15 falando sim desse mandamento das escrituras que fala sobre não comer a carne sufocada. Então, quando ele passa o mandamento, é muito interessante que ele fala assim: se você encontrar um animal e ele tiver sido abatido, tiver sido sofrido algum trauma, né? Ele está lá caído, você encontra o animal caído lá, você não poderá comê-lo, porque tem gente que imagina assim: o animal tomou um trauma muito forte e ele está lá caído no chão, desmaiado lá, gemendo, estribuchando. Eu vou lá e vou fazer um sangramento nele, e aí a carne não vai ficar sufocada. Então é essa parte que nós vamos compreender. Se fosse permitido, depois que o animal levou o trauma, se fosse permitido você fazer um sangramento posterior, a Torá não havia proibido, ela não teria proibido, né, você de encontrar um animal caído e comer a carne dele. Mas ela proíbe. Ela proíbe você, quando você encontra um animal caído ali, o animal caiu ali, tomou algum trauma ali, está morto ou está praticamente morto, eu vou sangrar ele e vou comer a carne dele. Ela fala que esse tipo de animal você não deve comer. Para que a carne não fosse sufocada, então quer dizer que tem alguma coisa a ver com a forma de abater. Ou seja, o animal, para você abater ele, para a carne dele servir de alimento, para que ela não esteja sufocada, ele não pode ter sofrido trauma nenhum. Ou seja, pelo contrário, você vai pegar animais sadios. Você vai fazer o abate utilizando animais sadios. Se o animal estiver doente, tiver tido algum trauma, algum acidente, algum ferimento, você não vai poder abater. Você vai pegar animais sadios e vai abater. O animal ele tem alguma legião, ele pode ser abatido? Pode, para alimentação pode. No templo não poderia, mas para alimentação pode. Ele é aleijado, mas ele não tomou nenhum trauma, nenhum ferimento. Ele está saudável, você vai abater ele normalmente. Vai fazer o abate. E é sobre esse abate que nós vamos explicar. Ele é chamado de xerritá. Em português foi traduzido por degolar. Então nós vamos ver o que significa e por que essa forma de abater faz com que a carne não seja sufocada e por que outras formas de sangramento, de abate, fazem com que a carne fique sufocada. E o que é esse sufocar da carne? O que é que tem nesse sangue que tem o poder de sufocar ou de contaminar, alterar essa carne de modo que ela não sirva para alimento? É isso que nós vamos entender aqui agora. E eu vou ver se eu mostro para vocês um vídeo mostrando como que faz esse abate em bovinos. Porque em aves é fácil, né? Mas em bovinos é um pouco mais difícil. E eu vou ver se eu mostro para vocês as pessoas que têm assim condições de ver vídeos fortes, né?
Eu vou ver se eu passo para vocês. Então, o que era esse Sheritah? Os sacerdotes, eles aprenderam diretamente com Yahweh a fazer esse tipo de abate chamado Sheritah. E era feito no templo. É necessário amarrar o animal, porque o animal será sangrado em um estado de saúde, estado vivo. E ele vai contrair, por quê? Porque ele está saudável, ele está vivo. Então ele vai contrair na hora de passar por esse abate. Ele vai fazer contrações, várias contrações aí, e vai acontecer esse processo para não sufocamento da carne dele. Então, os sacerdotes faziam isso. Então, quando o povo queria comer carne, Yahweh disse o seguinte, ó, tudo bem, vocês podem comer, né? Vocês vão fazer o agradecimento, né? A bênção, normalmente vocês podem comer tranquilamente, mas vocês vão abater da maneira que eu ensinei. Para que a carne sirva de alimento, para que o corpo do animal sirva de alimento. Então, essa forma que ele ensinou de abater é que no original está a palavra Sheritah. E a palavra Sheritah, ela vem de uma raiz que significa jorrar livremente, jorrar livremente. Então, o que ocorre? É uma forma onde a alma que está no sangue, as energias ali que estão contidas no sangue, elas vão sair. A palavra expirar, expirou. A alma do animal vai sair junto com o sangue devido à forma como esse sangue vai ser jorrado. Essa forma como faz o sangue jorrar é que define o tipo de abate adequado, chamado Sheritah, para que a carne não seja contaminada, né? Então, é muito interessante, por quê? Porque ele fala sobre essas energias, essa alma, essa Neshama, um conjunto de energias que fica contido ali no sangue, e ele é bem enfático em dizer que não pode ser comido. Olha, essa vida que está no sangue, ele repete na Torá várias vezes, essa vida que está no sangue não pode ser comida. Ela não pode ser comida. E quando ela não sai, através desse Sheritah, através desse jorrar do sangue, ela gera um processo na carne, ela contamina a carne, vai ocorrer o processo que a gente chama de sufocar. A carne vai ficar sufocada, ela não vai servir para ser alimento, né? Quando ela não sai nesse método de jorrar, né? Sheritah, esse tipo de abate chamado degola em português, que foi traduzido ali nos versículos, né? Então vou passar aqui para vocês um vídeo. Eu sei que vai gerar assim algumas perguntas quando vocês começarem a meditar nessa forma de abate, nesses textos, né? Nesses termos que são usados em hebraico, e aí a gente vai depois devagar conversando sobre cada ponto, né? Cada dúvida, cada pergunta, cada comentário, opinião que for surgindo sobre o tema. Tá bom?